Vamos agora para a palavra do Senhor. Abra comigo em 1 João capítulo 4. Primeira João capítulo 4. Verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas seus olhos. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos por intermédio de Cristo Jesus, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente necessidade de graça. Senhor, somos pecadores e não somos suficientes para essas coisas, mas receba a glória em nossa fraqueza e pequenez. Faz Teu reino avançar e nos conforma à imagem do Seu Filho. Que a graça do Senhor inunde todo esse salão, levando mentes cativas ao conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Preste atenção, irmãos. O tema da minha mensagem é como reconhecer uma heresia. Como reconhecer uma heresia. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, independente da vertente escatológica que possuem, vocês acreditam na volta de Jesus. Independente se você é amilenista, se você é dispensacionalista, se você é pré-tribulacionista histórico, você acredita que Jesus vai voltar. Que da mesma forma que Ele subiu aos céus, foi assunto aos céus, Ele retornará em glória para buscar a sua igreja na sua segunda vinda. Entretanto, antes dele voltar, Ele não precisou a data. Ele não marcou uma data específica da sua volta. Ele apenas deixou sinais, que quando acontecessem, diriam que Ele voltaria. E você sabe, está em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico. Antes de voltar, o Senhor dá alguns sinais que evidenciariam o tempo do fim e o seu retorno. Sinais como pestes, terremotos, furacões, sinais na natureza. Esses sinais todos, quando oscilassem, quando acontecessem, marcariam o retorno do fim. Mas você pode me dizer, irmão Paulo, desde muitos séculos, esses sinais estão aí, e Jesus ainda não voltou. Sim, entretanto, à medida que o fim se aproximasse, esses sinais iriam intensificar-se, eles iam aumentar em número e em intensidade, então marcando assim o retorno de Cristo. Entretanto, deixa eu perguntar algo. Dos sinais que Ele deixou, terremotos, furacões, fomes, pestes, seriam só esses os sinais? Apenas esses sinais na natureza, esses sinais explícitos da sua volta? É interessante que a igreja de Cristo sempre se atenta para esses sinais. Quando acontece uma guerra como essa da Ucrânia, Jesus vai voltar. Quando vem uma epidemia como essa do coronavírus, as pessoas ficam atentas. Mas foram somente esses sinais que Ele deixou? Não. Existe um outro sinal
tão relevante quanto esses que o Senhor Jesus deixou. Está em Mateus 24, verso 11. Ele diz: nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esse é um outro sinal. O Senhor diz que próximo à sua volta, o mundo seria marcado por um crescimento espantoso de engano religioso, de heresia, de falso ensino, de falsa doutrina, de falso pastor, de falso pregador, de falsa igreja. Esse sinal iria marcar o fim. E nós devemos nos atentar para ele. Você acredita que Jesus está voltando? Diga sim. Você acredita que os sinais estão se cumprindo? Então, se Jesus está voltando, este sinal também tem que se cumprir, de modo que se ele não se cumprir, o Senhor não vai voltar. 1 Timóteo 4:1 também fala disso, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que vão da primeira à segunda vinda de Jesus, o que vai acontecer nos últimos tempos? Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo diz que no fim dos tempos ia haver uma apostasia e a proliferação de doutrinas de demônio. 2 Timóteo agora 4, do verso 1 a 4, porque virá o tempo, que tempo? Virá o tempo, o fim. O que vai acontecer no fim? Em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, coceira, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e se voltarão às fábulas, se voltarão às heresias. 2 Pedro também faz uma profecia, 2 Pedro 2, verso 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve, passado, Antigo Testamento. Como entre vós haverá também futuro. O que haverá? O que Pedro está profetizando? Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Irmãos, e é exatamente isso que estamos assistindo. Estamos assistindo hoje com precisão o cumprimento dessa profecia. Isso nos leva a uma reflexão. Uma vez que o fim se aproxima, e que essa profecia vai ser marcante no fim, devemos então voltar nossos olhos para este sinal, pois ele, a cada dia que passar, será mais e mais frequente, mais e mais intenso. Irmãos, parece que Satanás prende a atenção dos crentes com esses sinais na natureza. Olha os furacões, olha os terremotos, olha as guerras, enquanto ele age semeando engano, semeando heresia, semeando falsa doutrina, e a igreja não se atenta para isso. O Novo Testamento alerta sobre o perigo do engano mais do que qualquer outra coisa. Preste atenção nisso aqui. Um professor de seminário resolveu fazer um trabalho com a sua turma para um semestre, um trabalho longo. Eles deveriam examinar todo o Novo Testamento e para extrair os temas mais relevantes. E para o final do trabalho dizer quais temas o Novo Testamento dão mais ênfase. Ao final do trabalho eles ficaram espavoridos e assustados, porque eles viram
que o alerta sobre falsos profetas, heresia, engano religioso, é o tema predominante do Novo Testamento e prevalece sobre amor, unidade e experiência. Irmãos, no Novo Testamento falam, advertem a igreja sobre heresias, sobre o engano, sobre falsos profetas. Mateus fala sobre o engano religioso. Marcos fala sobre engano religioso, Lucas fala sobre engano religioso, João fala, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios fala, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses fala sobre engano religioso, 1 Timóteo, 2 Timóteo fala sobre engano religioso. Tito fala sobre engano religioso, Hebreus fala sobre engano religioso, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro falam sobre engano religioso, 1 João, 2 João, 3 João falam sobre engano religioso. Apocalipse tem um capítulo inteiro destinado à besta que sai do mar e à besta que sai da terra, o rei, o chefe, o anticristo. A advertência contra a falsa doutrina é o tema mais recorrente do Novo Testamento. Isso mostra a importância que Deus dá às advertências contra falsos profetas e falsos ensinos. Portanto, não deveríamos nós dar a mesma importância, não deveríamos nós deixarmos de ser negligentes e ficarmos de olho no que está acontecendo em todo o território nacional, em ver que esse perigo está. Irmãos, o mundo está vivendo o maior florescer de falsos profetas da história. Nós estamos vendo igrejas sendo plantadas em cada esquina, denominações das mais diversas, doutrina sendo espalhada por todo o país. A cada dia se publica centenas de novos livros cristãos. Só um apóstolo aqui do Brasil plantou em um ano 1.100 igrejas. O Brasil é o país que mais realiza seminários, que mais realiza conferências, que mais publica livros. E é um dos países que mais envia missionários, que mais planta igrejas. Eu visitei uma cidade que a cada 200 metros tinha uma igreja evangélica. Mas pergunta, será que tudo isso é bíblico? Será que tudo é saudável? Será que é a sã doutrina que eles estão ensinando? Será que eles estão produzindo crentes nascidos de novo? O Senhor disse que o engano iria crescer e se espalhar. E onde a igreja estaria nesse momento? Onde a igreja de Cristo estaria quando houvesse um florescer de engano e uma apostasia mundial? Ela teria sido arrebatada? Não. A igreja estaria aqui, no meio desse oceano, como uma pequena ilha, rodeada de engano, de falsas doutrinas. Portanto, diante desse florescer de engano, dessa profecia de Jesus que está se cumprindo e que vai aumentar, devemos então, como pastores, teólogos, ministros, preparar a igreja para enfrentar o engano religioso, preparar a igreja para não ser seduzida pela mentira e pela heresia. No grande despertamento de 1730 a 1740, promovido por Jonathan Edwards, houveram questionamentos acerca da legitimidade daquele avivamento. Alguns estavam questionando aqueles ensinos e manifestações, se eram obras do Espírito Santo ou não. Jonathan Edwards então avaliou aquele movimento e fez isso com base em 1 João capítulo 4. Capítulo esse que ele escreveu um livro intitulado A Verdadeira Manifestação do Espírito Santo. Jonathan Edwards disse que essa passagem de 1 João 4 é o fundamento para avaliar qualquer obra ou doutrina
se ela é do Espírito Santo ou não. 1 João 4, estão contidos testes pelos quais podemos medir todas as manifestações espirituais, todas as pregações, todos os pregadores. Todos eles podem ser avaliados por esses testes contidos aqui. O que devemos fazer então diante de tanta ameaça? O que fazer então para que a igreja não caia na teia do engano religioso? Nesse sentido, para nos prepararmos para o cumprimento dessa profecia, para preparar a igreja, para não cair no engano religioso, eu não vejo texto melhor para nos ajudar do que 1 João capítulo 4. Vamos entrar então no texto. Verso 1 começa assim: vamos ver como começa o verso 1. Amados. Ele começa com o termo amados. Não se sabe o destinatário dessa epístola. O que se sabe é que ela foi provavelmente escrita no ano 94 da era cristã. O único apóstolo vivo aqui era o apóstolo João. Todos os outros apóstolos, inclusive Paulo, já havia morrido. Parece que ele escreve então para os crentes da Ásia Menor. E ele começa o texto tratando eles de amados. Amados. Essa palavra é um modo carinhoso de tratar os irmãos, mas também é um termo usado para se referir à igreja. Ou seja, essa palavra de João, essa profecia inspirada pelo Espírito Santo, é para a igreja do primeiro século e é para a igreja de hoje. Então ele diz amados, ele diz irmãos que estão na conferência old school, preste atenção. Amados, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, não creiai em todo espírito. A palavra creiais aqui, não creiais, quer dizer pistel no grego. Quer dizer acrediteis, deis créditos, aceitei, ser persuadido, ter confiança. E a palavra espírito aqui carrega a ideia de manifestação espiritual, ou ensino, ou doutrina, ou pregador. O que João está dizendo aqui, amados, igreja brasileira, não aceite, não confie, não dê crédito a qualquer espírito, não acredite em qualquer doutrina, não acredite em qualquer pregador. É isso que ele está dizendo. Não saia abrindo o coração para qualquer profeta, não acredite em qualquer conferência, não acredite em qualquer ministro que prega na televisão. Não aceite qualquer tipo de doutrina. Você lembra na década de 90, 80 e 90 aqui no Brasil? Quando saiu o famoso pó de ouro, ou dente de ouro. Algumas igrejas durante o culto, os irmãos recebiam dentes de ouro. E foi uma onda de pessoas indo até essas igrejas e aceitando aquilo como obra do Espírito Santo, sem testar, simplesmente dando crédito, aceitando. Irmãos, ao que parece, os leitores dessa epístola estavam começando a acreditar em falsos profetas que afirmavam que seus ensinos eram uma revelação do Espírito Santo. Parece que 2000 anos depois as coisas não mudaram. Muitos estão aceitando qualquer homem que diz falar pelo Espírito Santo, qualquer milagreiro, curandeiro. As pessoas dizem, esse é um homem de Deus. Qualquer um que prega uma mensagem espúria diz, esse é um homem de Deus. E João está dizendo, não aceitem. Paulo alerta a igreja de Éfeso contra essa falta de discernimento. Efésios 4,14 ele diz, para que não sejamos meninos. O que são meninos? Sem discernimento, imaturos, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Paulo está dizendo, não sejam meninos, não sejam ingênuos, não saiam acreditando em tudo que se diz ser de Deus.
Meu Deus, é um homem falar algo, vocês dizem amém. É alguém fazer um milagre, vocês dizem glória a Deus. É alguém que publica um livro, vocês dizem é de Deus. É alguém que aparece na televisão, na internet, falando com eloquência, vocês dizem amém. E João está dizendo, não sejam meninos inconstantes. Não sejam meninos. Os crentes de hoje não possuem discernimento, são crianças na fé. Meu irmão, tem pessoas que escutam John MacArthur e escutam Bill Hybels e pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles não têm discernimento. E eles falam, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O menino é assim, uma hora gosta de uma coisa, outra hora não gosta mais, gosta de outra coisa. Ele fica sempre correndo atrás das novidades. A igreja brasileira é menina. Ela fica sabendo que tem alguém curando ali, ela vai até lá. Fica sabendo que tem uma conferência em outra cidade, ela vai até lá. Descobre um pregador novo na internet, ela vai. Ela fica agitada, como o vento de um lado para o outro, sem maturidade, sem perspicácia, sem discernimento. E João está dizendo, amados, com amor e carinho, não creais em qualquer espírito. Ao invés disso, ele prossegue. Antes, provai os espíritos. Então ele começa, não creais em qualquer espírito. Ao invés de ir aceitando tudo, recebendo tudo, provai os espíritos. Provai. A palavra provai aqui vem do grego dokimazo. Era uma palavra usada na metalúrgica para avaliar a pureza do metal, a genuinidade, a legitimidade do metal. Dokimazo era para verificar se uma coisa é genuína ou não. E João está dizendo, ao invés de aceitar tudo, coloque esses ensinamentos à prova. Examine-os, teste-os. Use o cérebro e não só o coração. Use a mente, o raciocínio, o discernimento lógico, bíblico, hermenêutico, exegético. É o que ele está dizendo. Examine-os. João exorta seus leitores a distinguirem cuidadosamente os ensinos do Espírito de Deus e os falsos ensinos. Teste-os. Você está ouvindo esse homem na internet? Teste ele, prove ele. Você está ouvindo esse televangelista? Obviamente na televisão? Teste-o, examine-o. Você está lendo algum livro e disseram que é bom? Teste-o, examine-o. Te convidaram para ir numa conferência de avivamento? Teste-a, examine-a. Não saia recebendo, não saia abrindo o seu coração. Paulo também ordena isso em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, ele diz, não desprezei as profecias. Entretanto, examinai tudo e retém o que é bom. A palavra examinai, novamente, dokimazo. Paulo está dizendo, submeta a profecia, o ensino, o pregador a um exame. Submeta. Siga o exemplo dos crentes bereanos, meu irmão. Atos 17, verso 10, 11 diz assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, escute isso aqui. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Irmãos, os crentes de Bereia colocaram à prova o ensino de Paulo, o ensino do apóstolo Paulo, o maior teólogo que esse mundo já viu. Quanto mais esses que estão aí, nós não vamos examinar. Enquanto Paulo e Silas pregavam, os crentes de Bereia estavam examinando Paulo, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior evangelista, o grande bandeirante da fé. Seja como Paulo.
Alguns estão aqui como os filhos dos profetas em 2 Reis 4:38. Lembra que Eliseu tinha uma escola de profetas? E teve fome em Gilgal. Um dos moços dos profetas sai para colher comida, lembra disso? Aí o que acontece? Ele acha uma parra brava, umas coloquíntidas. E eles vão comendo. De repente alguém grita: homem de Deus, morte na panela! Eles comeram as frutas e elas estavam envenenadas. Por quê? O texto diz: porque não conheciam. Eles não examinaram a fruta, o legume. Eles não examinaram. Tinha aparência de algo comestível. Foi logo colhendo e foi logo comendo. E alguém gritou: morte na panela! Irmãos, alguns estão fazendo isso, comendo das heresias, comendo do engano, comendo da falsa doutrina, sem discernir, sem avaliar. E alguém está aqui hoje gritando: morte na panela! Morte na panela. Se você ouvir, aceitar, receber qualquer doutrina, sem examinar, você pode estar comendo veneno. E veneno mata. Heresia mata. Falso engano corrompe. Perverte a santidade. Traz impiedade por meio do povo de Deus. Então João diz: examine. É um chamado ao discernimento. A igreja brasileira precisa ter discernimento. Ela é imatura demais. Ela usa demais o coração, emoções, e não quer usar a razão, pensamento. Agora, qual a razão de João para dar tal ordem? Qual a razão de João? Ele diz aqui: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai. Verso 1 ainda: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Qual a razão de João pedir isso? Porque, como já vimos, muitos têm se levantado. Na época de João, meu irmão, havia o gnosticismo, o docetismo. Os primeiros séculos foram marcados por gnosticismo, docetismo, monofisismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, marcionismo, montanismo, ebionismo, maniqueísmo. Ele diz testes, porque muitos falsos profetas estão se levantando mundo afora. A razão de João dar essa ordem, se na época dele já estava assim, pense nos nossos dias, veja o crescimento. A razão dele pedir isso é que, como se nós andássemos em um campo minado, cheio de engano por toda parte, e se alguém não tivesse um discernimento acurado, poderia facilmente, ou pode ser facilmente enganado. Teste os espíritos, prove os espíritos. É como se João visse a nossa geração e dissesse: prove-os, teste-os, porque vocês vão se deparar com uma quantidade de engano tão grande, que vocês não vão acreditar, de modo que qualquer passo em falso pode ser fatal. Agora, por que João usa o termo espírito? Prove os espíritos. Tem outra razão dele usar a palavra espírito. Quando ele usa o termo espírito, ele está dando a origem, a fonte da doutrina. O ensino verdadeiro, a origem é o Espírito de Deus. O ensino falso, a origem, também é um espírito. E quando ele está usando o termo espírito, ele está dizendo: por trás de todas as heresias, por trás de todo falso profeta, está Satanás. João quer que os seus leitores percebam que há duas esferas espirituais nesse mundo. Uma é de domínio do Espírito Santo e a outra é do domínio do diabo. De modo que o Espírito Santo habita nos filhos de Deus,
Mas o espírito do diabo habita nos falsos profetas. As heresias têm a sua origem no diabo. Veja a primeira heresia da humanidade, Gênesis 3, verso 1 a 5. Vem a serpente, o falso profeta, possessa do espírito de quem? Do diabo. E diz o quê? Para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela distorceu a palavra de Deus, ela confundiu Eva. A serpente estava dizendo: Deus disse que você vai morrer? Não, você não vai morrer, Eva. Heresia. E quem estava por trás da serpente? O diabo. Ele estava distorcendo, enganando, corrompendo a palavra de Deus. Essa é a verdadeira batalha espiritual, meu irmão. Satanás não está interessado em nossos pecados de imoralidade. Satanás não se ocupa de fazer o crente cair em tentações carnais. A batalha do diabo é no campo da mente. O diabo batalha sobre o que nós pensamos. A obra do diabo é semear engano, mentira, falsa doutrina, falsa filosofia, falsa religião. E é isso que ele fez. Portanto, é para você aprender que não é qualquer espírito que é de Deus. Porque o verso 1 diz: não creiais em todos os espíritos, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Tem crentes que é só ver uma manifestação espiritual dada por algum espírito, diz: isso é de Deus, porque é uma manifestação sobre-humana, sobrenatural, é um conhecimento diferente, é um saber sobre-humano. E aqui João está dizendo: não são todos os espíritos que vêm de Deus, não são todas as doutrinas, todos os ensinos cuja origem é o Espírito Santo. Esta é outra razão para não acreditar e testar os ensinos. Por trás de cada sinal religioso existem dois espíritos atuando. Por trás de cada sinal religioso existem dois espíritos atuando: o de Deus e o do diabo. Lembra da besta que faz sinais? E vi uma besta, parecida como cordeiro, que fazia sinais, até fogo descer do céu, mas falava como dragão. Parecia cordeiro quando operava sinais. Então não é pelos sinais que você discerne se alguém é de Deus ou não. Curou o cego, fez o paralítico andar, vomitou os pactos. É de Deus. Não, mas quando falava como dragão. Ou seja, não são sinais, mas é pela doutrina que você descobre. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O espírito de Satanás se passa pelo Espírito de Deus. O espírito de Satanás finge ser o Espírito de Deus. E crentes sem discernimento recebem obras ministradas pelo espírito de Satanás, pensando que é o Espírito de Deus. Não é. Você quer ver alguém operando sinais como nunca na terra? 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira. O anticristo vai fazer sinais, vai fazer prodígios, vai ensinar doutrina, vai criar uma religião. Mas a Bíblia diz que ele é segundo a eficácia. Ele opera no poder do Espírito
do diabo. Existem pregadores que operam no espírito do diabo. Existem pregadores que fazem milagres pelo espírito do diabo. Existem doutrinas criadas por esses pregadores que são doutrinas do diabo. E quanto crente comendo dos seus livros, quanta aberração, quanta coisa podre invadindo a nação brasileira. Eles falam, eles fazem prodígios, ensinam doutrina, são inspirados, mas são inspirados pelo pai deles, Satanás. Por isso o Senhor está dizendo: prove os espíritos, prove os pregadores, não saia crendo neles. Ok, pastor, que tipo de teste eu devo fazer? Como eu faço o teste? João agora vai nos ensinar como provar os espíritos, como testar as doutrinas, os livros, os seminários, os pregadores, os profetas, as profetisas, os apóstolos, as apostolisas, os messias, as quartas pessoas da trindade, toda essa aberração que está aí. Só no Rio quem está crendo nisso, né? Verso 2, vamos para o teste. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Vamos lá. O primeiro teste tem a ver com cristologia. Doutrina que estuda a pessoa e obra de Cristo. Ok? Presta atenção. No primeiro século, a igreja estava sendo ameaçada. A primeira grande heresia foi combatida por Paulo. Foi o judaísmo, os judaizantes. A segunda grande heresia, quando Paulo morre, começa a florescer, foi o gnosticismo. O gnosticismo e o docetismo. Isso aqui é uma espécie de um dualismo grego, que cria que a matéria é má, o que é físico é mau, e só o que é espiritual é bom. Então, se Jesus é Deus, e Deus é bom, Jesus não pode ter tido corpo, porque corpo é matéria e corpo é mau. Então eles negavam uma das naturezas de Jesus, eles negavam a natureza humana. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no século V, através da união hipostática. O que eles decidiram em Calcedônia? Que as duas naturezas de Cristo, 100% humana e 100% divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Venceram a batalha. Portanto, um dos primeiros testes, a maioria das seitas pode ser identificada pela maneira que enxerga e revela Cristo. Geralmente as heresias têm uma cristologia débil. Por exemplo, os mormons, para eles Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer, heresia. Para o espiritismo, Jesus é apenas um espírito evoluído, heresia. As testemunhas de Jeová, para eles, Cristo foi criado, é uma criatura, é uma aberração, uma heresia. Então, todo movimento que você receber, observe como eles revelam e tratam a pessoa de Cristo. Entretanto, não é só esse teste não, presta atenção. Quando o texto usa o termo espírito, que veja só, a origem da doutrina, do milagre, vem do Espírito, ou de Deus, ou do diabo. O primeiro teste é como o Espírito daquela doutrina revela Cristo. O segundo, quando ele usa o termo Espírito, aponta também para a obra do Espírito Santo. De modo que se o primeiro teste tem a ver com cristologia, o segundo teste tem a ver com pneumatologia, a obra do Espírito Santo, ok? Se o ensino, a doutrina, o profeta,
vem do Espírito Santo, esse ensino, esse profeta, tem a ver com a obra do Espírito Santo, ok? E qual é a principal obra do Espírito Santo? A grande obra. A verdadeira obra do Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Irmão, o Espírito Santo aponta para Cristo, o Espírito Santo testifica de Cristo, o Espírito Santo exalta Cristo, o Espírito Santo glorifica Cristo. Tá, você está pensando, o que isso tem? O problema é que alguns movimentos, principalmente os carismáticos, colocam o Espírito Santo e exaltam o Espírito Santo acima de Cristo. Aqui nessa igreja a gente fica tão cheio do Espírito Santo que não dá para lembrar de Cristo. Você vê esse culto, é culto do milagre, culto dos dons, culto do louvor, culto da unção, louvor ao poder, louvor ao Espírito Santo, louvor aos milagres. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não exalta a si mesmo. João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. J. Packer diz que o ministério do Espírito Santo é do holofote. Está vendo essas ribaltas aqui? Elas não aparecem. Elas apenas iluminam. Elas concentram sua luz em um alvo. O Espírito Santo não reflete luz para si mesmo, mas ele ilumina a obra, a pessoa. A obra e a pessoa bendita do Senhor Jesus, de modo que o Espírito Santo é um Espírito cristocêntrico. Irmãos, ele exalta Cristo, ele glorifica Cristo, ele aponta para Cristo e não para si mesmo. Então, quando você vê um pregador falar demais do Espírito Santo, honrar demais o Espírito Santo, honrar demais os dons do Espírito, falar só de unção, do mover do Espírito, sem Cristo, isso é um teste. Esse Espírito não vem de Deus. Escute essa frase de John MacArthur. Escute, olha, vamos ver o efeito que vai causar em você. Mostre-me uma pessoa obcecada pelo Espírito Santo, e eu te mostrarei uma pessoa vazia do Espírito Santo. Agora mostre-me uma pessoa obcecada pelo Senhor Jesus, fascinada por Ele, por seu amor, e então eu te mostrarei uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele tem prazer em apontar para Cristo, ele tem prazer em revelar o Filho de Deus, ele tem prazer de fazer o Filho de Deus brilhar, ele tem prazer de exaltar o Filho. Primeiro teste, cristologia. Segundo teste, pneumatologia. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo, mas glorifica o Filho de Deus. Terceiro teste. O terceiro teste tem a ver com as Escrituras. A verdadeira obra do Espírito Santo, aquela que dá origem aos milagres e ao ensino dos profetas, aponta para a palavra de Deus. Agora, o terceiro teste para os liberais, neo-ortodoxos. João 14, 16, 26, diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Quando o Espírito que unge, que inspira o profeta vem, esse Espírito dá testemunho da palavra. Se o pastor, o profeta, diz ser de Deus, falar pelo Espírito Santo, ele tem que testificar da palavra. Então eu vejo o problema com dois movimentos. Um com a suficiência das Escrituras, e outro com a inerrância e autoridade das Escrituras. Quando você ver alguém que se diz pastor, teólogo, atacando as Escrituras,
contestando a inerrância das Escrituras. Foge dele, é falso profeta. Vamos para a primeira, suficiência. A inerrância e a autoridade. O que é a doutrina da inerrância e autoridade? É dizer que a Bíblia é sem falha ou erro. Ela é sem falha e sem erro em tudo que ela ensina. A Escritura é autoritativa porque Deus fala pessoalmente nela. Então ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa é a doutrina da autoridade e da inerrância das Escrituras. Agora vem homens que criticam a palavra, negam sua inerrância, diz que ela contém erros, diz que ela precisa ser atualizada, diz que Paulo, quando escreveu Romanos 9, 10 e 11, estava delirando que Romanos 9, 10 e 11 não presta para nada. Como o autor das Escrituras, o Espírito Santo, vai inspirar homens para atacar a Escritura que ele mesmo inspirou? Se um homem diz ter o Espírito de Deus e ataca as Escrituras, tudo que ele não tem é o Espírito de Deus, é um falso profeta. A palavra de Deus é a expressão do ser de Deus. A palavra de Deus foi soprada de Deus. É o que está em 2 Timóteo 3. Theopneustos. Ela vem do fôlego de Deus. Como é que alguém pode atacar a palavra de Deus e dizer que tem o Espírito de Deus? O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras está no profeta. De modo que o Espírito de Deus testifica da Escritura. Agora a suficiência. Esse grupo não ataca a autoridade nem a inerrância. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse outro grupo. Só não crê que ela é suficiente. Crê que ela é a palavra de Deus. Só não crê que ela é suficiente. Desprezando assim a palavra de Deus. Veja novamente um texto que mostra o ataque à inerrância e à suficiência. Gênesis 3, 1 a 5. É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Novamente, a serpente com Eva. Primeiro, eles colocam à prova a palavra de Deus, dizendo que Deus falou o que ele não falou. Atacam a inerrância. É assim que Deus falou? Não, Deus errou. A serpente coloca à prova a infalibilidade da palavra dita de Deus a Adão e Eva. Segundo, ele diz: não, é certo que vocês podem comer e não morrer. Adão e Eva recorreram a uma outra fonte para comer do fruto, que não foi a palavra verbal, a palavra revelada de Deus. Ok? Quem estava por trás do ensino de Gênesis 3:1? A serpente, o pregador. Quem inspirou, possuiu a serpente, de modo que ela atacou a inerrância e a suficiência? Satanás. Quando você ver alguém atacando as Escrituras, corre dele, é falso. Quando você vê alguém atacando a suficiência e dizendo que a Bíblia não é suficiente, precisa de outras revelações, foge dele. Quarto e último teste, e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foram 2 irmãos que olharam, é 30. Esse é o último ponto e eu termino o meu sermão. Ainda bem que foi só esse pedaço aqui está de Deus, esse aqui falou pelo Espírito de Deus. Esse aqui também, né? Vamos, vai. Quarto teste. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo aponta para a obra de Cristo, o Evangelho. Presta atenção. De modo que negar, distorcer ou negar o propósito central do Evangelho não vem do Espírito de Deus. O Evangelho da prosperidade. Cristo veio redimir os homens das doenças, do sofrimento e das riquezas.
Essa é a visão que eles têm do Evangelho. O Evangelho da justiça social. Jesus veio redimir os homens da pobreza e da igualdade de direitos sociais e civis. Veja só, o Espírito Santo aponta também para a obra de Cristo, o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que o Dr. Lawson pregou pela manhã, 1 Timóteo 1,15. Fiel essa palavra e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo, não imputando a ele as suas transgressões. O Evangelho é o Evangelho da redenção. Estávamos em dívida com Deus, Deus estava irado conosco, a sua ira ia cair sobre nós, mas através da cruz, Ele nos redime, Ele satisfaz as demandas da sua justiça, aplaca a ira de Deus e redime um povo para si. Esse é o poderoso Evangelho. Aí vem a teologia da prosperidade, diz assim: Cristo desceu dos céus, se fez carne, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz como um malfeitor. Naquela cruz, levou nossos pecados, levando nossos pecados, levou nossas culpas, levando a culpa. Ele tinha que satisfazer a demanda da justiça de Deus, e Ele satisfaz com Deus derramando a sua ira sobre o Filho. Ao terceiro dia, Cristo ressuscita dos mortos, demonstrando que o sacrifício foi suficiente. E agora Ele sobe nos céus e toma da mão do que está sentado no trono o livro e desata os seus selos. O controle e o domínio da história está nas suas mãos. E Ele fez tudo isso para dar a você uma namorada. Blasfêmia! Heresia! Ou Ele fez tudo isso para trazer igualdade social. Não, meu irmão, Ele veio nos reconciliar, Ele veio para expiar o nosso pecado, aplacar a ira de Deus. Ele veio nos redimir e nos dar novos céus e nova terra para habitar com Ele para sempre e tirar-nos o poder do pecado, a presença do pecado em nós. Agora vamos terminar. Verso 4, e eu termino. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu vou usar as palavras de Justin Peters. O Espírito Santo não é fraco. Essa é uma palavra de esperança. Irmãos, o verdadeiro crente discerne os falsos profetas. É impossível que um cristão verdadeiro seja enganado muito tempo pelos falsos profetas, porque o Espírito Santo não é fraco. Doutrina ruim traz fruto ruim. Doutrina ruim traz impiedade. O cristão verdadeiro pode ser enganado? Pode. O cristão verdadeiro pode cair no erro? Pode. Mas o cristão verdadeiro pode permanecer no erro? Jamais. O cristão pode continuar no engano? Jamais. Porque maior é o que está dentro dele. E o que está dentro dele é o Espírito da verdade. É aquele que nos guia a toda a verdade. É aquele que nos dá discernimento contra o engano. De modo que a igreja do Senhor vencerá os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito. Vamos começar a partir de hoje um exame em tudo que ouvimos, lemos e os lugares que frequentamos. Assim não cairemos no engano. Fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar. Espírito Santo, Tu que é a origem e a causa de toda a verdade, vem nos revelar a verdade. Que seja o Espírito que aponta para Cristo e o exalta.
Que seja o Espírito que revela o Cristo de duas naturezas, humana e divina. Que seja o Espírito que testifica da palavra de Deus. Que seja o Espírito, Senhor, que testifica do santo Evangelho. Abra os olhos da igreja brasileira. Ensina ela a ter discernimento, Senhor. E que ela não caia nas teias do engano, mas glorifique a Deus, crendo na verdade de Deus revelada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.